Vamos supor que temos uma função holomorfa à volta de um ponto, portanto, numa região à volta do ponto. Vamos incluir a fronteira para termos a certeza que é holomorfa um pouquinho para fora se precisarmos. E tem uma singularidade nesse ponto. Vamos ver que há três tipos de singularidades que podemos ter e mais nenhum, para singularidades isoladas, como nesta situação. Ou a função tem um limite no ponto e o limite é um número, nesse caso a singularidade é removível porque vamos ver que é como se não estivesse lá. Ou o limite é infinito, e nesse caso vamos dizer que a singularidade é um polo, ou então o limite não existe, e nesse caso vamos ver que de facto todos os valores tentam ser limite na vizinhança desse ponto, ou seja, conforme a direção ou posição em que nos aproximamos, vamos conseguir construir limites diferentes. Vamos começar com o primeiro caso. Imaginemos que a função é holomorfa na região, exceto no ponto, e que tem um limite no ponto, e que o limite é um número. Ora, se tem um limite no ponto, ela é em particular limitada. Ou seja, no primeiro caso, temos f é limitada. Bom, é limitada naquela região onde sabemos que está definida. E se é limitada, então pode-se aplicar-lhe a fórmula de Cauchy. Vamos definir uma função alternativa, f til de b, onde b é um ponto aqui dentro, 1 sobre 2πi, z menos a igual a epsilon, de f de z sobre z menos b dz. Como a função é limitada, o teorema de Cauchy funciona na mesma, apesar de haver uma singularidade lá dentro, a função é limitada, não há problema, e esta fórmula define uma função. Nós sabemos que a partir desta fórmula se mostra que a função tem uma série de potências, e portanto realmente em todos os pontos, exceto o A, essa série de potências vai convergir para o valor da função original. No caso do A, vai convergir para alguma coisa, porque esta função definida assim vai ser holomorfa, tem uma série de potências, e portanto vamos ter f tilde A, tem que ser o limite, quando o z vai para A, do f de z. Ora, o que isto diz é, se a função for limitada, há um limite quando o z vai para A, e com esse limite podemos fazer um prolongamento por continuidade, e esse prolongamento, o f til, é uma função holomorfa. E, portanto, para todos os efeitos, é como se a singularidade não existisse. No segundo caso, vamos supor que f não é limitada, porque se fosse limitada estávamos no primeiro caso, e que f em 0 e que f não se aproxima de algum valor a que vamos chamar c. C é um número complexo. Em particular, se quando z vai para A, f vai para infinito, então certamente ela não se vai aproximar de algum valor, porque se vai para infinito fica sempre fora de alguma bola limitada. Se isto acontece, vamos fazer o seguinte. A função f de z menos c não se aproxima de 0. E, portanto, se definirmos g de z igual a 1 sobre f de z menos c, como isto não se aproxima de 0, fica sempre maior que um certo número, isto fica sempre menor que um certo número. Esta é limitada. Bom, e se esta é limitada, corresponde a uma função holomorfa em z igual a A, porque esta função g está no caso 1. É uma função limitada. Mas esta função g til tem uma série de potências, e essa série de potências tem um primeiro expoente que ocorre. Então, se pusermos esse expoente em evidência, quem sobra é outra função h de z com o h de A diferente de 0.
mais, se a função f não é limitada, isto não é limitado, e portanto isto aproxima-se indefinidamente de zero. Ou seja, esta função vai ter que ter um zero pelo menos simples. Se o f não é limitada, o g aproxima-se de zero, logo o k tem que ser pelo menos 1. Vamos ver o que sai daqui. F de z é igual a c mais 1 sobre g de z. Ou seja, a c mais 1 sobre z menos a elevado a k h de z. Então a situação que temos aqui é que isto é uma constante, não afeta em nada a convergência. Isto é uma função que é diferente de zero, como o h de a é diferente de zero, podemos fazer a divisão, isto é uma função holomorfa, e o valor em a igual a zero é 1 sobre h de a. Portanto, conclusão, o primeiro termo da série de potências vai começar com o expoente k. Ou seja, mostramos que a série de potências do f tem um primeiro expoente menos k, com k positivo, e nesse caso dizemos que temos um polo de ordem k. No terceiro caso, imaginemos que a função não se aproxima de algum número. Se a função não se aproxima de algum número, podemos estar no caso 2. Se ela for limitada, na verdade estamos no caso 1, e a função tem uma singularidade removível. Se ela não for limitada, ficamos no caso 2. Mas já vimos que no caso 2, a função tem um polo. Conclusão. Se a função não está nem no caso 1, nem no caso 2, se não tem nem uma singularidade removível, nem um polo, então é porque tem que se aproximar de qualquer complexo C e tem que se aproximar também de infinito, tem que ser limitado. Ora, nós vimos que no caso 1 temos uma série de potências sem expoentes negativos. Portanto, na singularidade removível não temos expoentes negativos. No caso 2, vimos que o primeiro expoente que ocorria era um menos k com k positivo. Portanto, temos um número finito de expoentes negativos. No caso 3, fica tudo o que sobra. E em tudo o que sobra significa que vamos ter um número infinito de expoentes negativos, mas simultaneamente vamos também ter a garantia de que nos aproximamos de qualquer número complexo e a garantia que nos aproximamos de infinito. Nesse caso, dizemos que temos uma singularidade essencial.